Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite. Bom, estamos começando nossa segunda videogravação, videotransferência. Hoje o assunto vai ser direito penal. Direito penal, nós vamos tratar dos assuntos, tentar tratar todos os assuntos de ação penal, extintivas de punibilidade e as matérias relativas à sanção. Vamos começar, então, pela ação penal. Marco Antônio, Não existem quantos sabia. tipos de ação penal? Vixe, existem dois tipos, público e Dois privado. tipos, né? Exatamente. Fale mais sobre isso. Na pública tem a pública condicionada e a pública incondicionada. A condicionada é a representação ou a requisição do ministro da Justiça. E privada existe a propriamente dita, a personalíssima e a subsidiária da pública. Certo. Eu acho que a Thalita tá entrando. Boa Ufa! noite. Boa noite, Thalita. Tá ouvindo? E travou. Bom. Tá escutando aí? Ixi, A gente que não tá te escutando. não estamos escutando. Ah, será que é o foninho? Bota o Bom, áudio pra sair no celular. Aí você conecta o é, Skype no celular. bom, vai tentando aí. A gente vai dando prosseguimento. A gente tá falando aqui do tipo de ação penal. O Marco Antônio falou que existem dois tipos básicos de ação penal: ação penal pública e ação penal privada. Dentro da ação penal pública, a gente tem a pública incondicionada e a pública condicionada. A representação do ofendido e a requisição do ministro da Justiça. Maria, ó. Gabi, Olá, diferencia gente. pra gente aí a diferença principal entre a ação penal pública e a ação penal privada. A pública depende. Calma. Tem a petição inicial, que tem a diferença de nome. Na pública, a petição inicial é chamada como denúncia e na privada é queixa-crime. A pública vai ser o MP que vai propor a ação e a privada é o querelante. É querelante, né? Exatamente. E na ação pública, como é que chama a pessoa que oferece a denúncia? É o MP, não é? Então, mas o nome dele na privada é querelante e querelado aquele é o réu. E na pública, quem entra com a ação é. Ai, meu Deus. Como assim, gente? Buguei. Você lembra, Marco? O quê? Desculpa, meu irmão tá me interrompendo que eu não tô nem prestando atenção. Na ação penal privada, Certo. quem entra com a ação é chamado de querelante e contra quem é pedido a- aquela ação é chamado de querelado. Na ação penal pública, qual que é o nome de quem pede, contra quem é pedido a ação? Esse pegou, hein? É autor? Sei lá. Não É, o sei. autor, quem que é? É o requerente e o requerido. Isso. Anota aí. Requerente e requerido. Eu tava te testando, só. A ação penal pública incondicionada é a regra. E como que eu faço para identificar se é esse tipo de ação que determinado crime vai exigir? Só vê na lei. Se na lei Isso. não estiver falando nada, é a Essa é a regra. resposta pra tudo, então. Só vem na lei. É. Aí faz igual o Terce. Não tem lei, entendeu? Não tem lei, né? É exatamente isso. Então, se não tiver nada escrito debaixo do artigo, no final do capítulo, ou no final do título, lá no Código Penal, vai ser a regra, ação penal pública incondicionada.
Se for as outras, vai estar escrito, vai ter que estar expresso. Essa regra de ser ação penal pública incondicionada, a gente encontra ela em qual artigo? 107. Não, 111. não. Artigo 100. Artigo 100 do 100. Código Penal, a gente Eita. tem lá escrito que a regra, né, vai ser ação penal incondicionada. Quer ler o artigo aí? Deixa eu aí. Quando for as outras, vai estar escrito requisição ou representação só, né? Tipo, só isso. Isso. Então, artigo 100. Os bens públicos de uso comum. Opa, esse é do Código Civil. Bens públicos. Olha, nossa. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Então, aqui em relação à ação penal pública e a privada. Se for pública, não necessariamente vai ter que estar escrito, a não ser que for a representação ou a requisição. E também vai ter que ter marcado no artigo, no final do capítulo ou no final do título, se é ação penal privada, privativa do ofendido. Parágrafo 1º aí, a gente vai entrar, então, na ação penal pública condicionada. Alguém abriu o código aí? Aham. Não Pode abri. ler então, Gabi. A ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exige, da representação do ofendido ou da requisição do Ministro da Justiça. Perfeito. Parágrafo 2º. A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. Esse aqui Então, é a queixa-crime, né? No caso, queixa-crime, então, é relativa a qual tipo de ação? privada. Perfeito. Parágrafo 3º. A ação de iniciativa privada pode iniciar-se nos crimes de ação pública se o Ministério Público não oferecer denúncia no prazo legal. Então, se eu tenho uma ação penal pública incondicionada e o Estado demora a exigir essa pretensão Subsidiária da punitiva, pública, o ofendido ele pode entrar com a ação, né? Aí ela vai ser a subsidiária da pública, exatamente. Isso. Mas é É só no só caso de morosidade do Estado. de inércia, né? De inércia, isso. Parágrafo 4º. No caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Beleza. Isso na ação penal? propriamente dita. Privada, propriamente dita. Ou não? Sim, isso, exatamente. E na ação penal pública condicionada, não? Também. Também, né? Porque depende da representação, então acaba caindo na mesma lógica. Perfeito. E por que não cabe na ação penal privada? Como assim, qual? Privada Mas cabe na personalista. privada. Na personalista. Porque é só a vítima que pode... É, É personalíssimo, é só dela. O direito é só dela, de mais ninguém. Perfeito. Artigo 101. quer ler? Pode ler, por favor. Quando a lei considera como elemento ou circunstância do tipo legal fatos que por si mesmo constituem crime, cabe a ação pública em relação àquele, desde que a relação a qualquer destes se revela proceder por iniciativa do Ministério Público. Aí é a ação penal pública, né? Quando a lei considera como elemento ou circunstância do tipo legal fatos que, por si mesmos, constituem crimes, cabe ação penal pública em relação àquele, desde que, em relação a qualquer destes, se deva proceder por iniciativa do Ministério Público. Então, se a gente tem um crime cuja iniciativa de propor a ação penal é do Estado e tem mais
de um crime, né? Crimes conexos ou crimes complexos. Mesmo que um deles seja privativa do ofendido de oferecer, por exemplo, a queixa-crime, no caso de ação penal privada, os dois vão ser dentro da ação penal pública, entendeu? Nos Sim. crimes complexos, a gente vai analisar quantos crimes tem. Ah, beleza, independente de quantos sejam, todos vão ser julgados, analisados, processados por ação penal pública. Pública. Artigo 102. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Aqui, no caso, ele está falando de qual tipo de ação? Pública condicionada. Pública condicionada. Então, se eu entrar com a ação pública condicionada e eu sou ofendido, né? É a minha representação. Eu posso retratar essa representação? Sim, Não, Não, é calma. até a irretratável denúncia. até o recebimento da denúncia, né? A ação penal privada, a vítima, o ofendido, pode se retratar? Sim, se a denúncia não tiver chegado já Aí na que tá. fase de. Porque eu falei público ou privado? Acho que foi privada, né? Na privada, a gente é denúncia ou queixa? Queixa. Na queixa, a regra é diferente. O cara ele pode se retratar a qualquer momento, Ah, sim. né? Entendi. Eu achei que fosse só até, tipo, a denúncia chegar no promotor. Nossa, sei lá. Se ele se retratar antes A do denúncia recebimento chegar da no denúncia, promotor. não é Aí é denúncia, crime. né? É queixa. É crime, é. Se ele se retratar antes do recebimento da queixa, vai ser perdão. Não, vai ser renúncia ao direito de queixa. E se ele se retratar depois do oferecimento da queixa, vai ser perdão do ofendido. Tá lá no artigo 107, depois a gente vai chegar lá. Tá. Artigo 103. Ai, fala pra alguém ler aí. Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação, se não o exerce dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do parágrafo 3º do artigo 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia. Então, primeira coisa, vamos lá no artigo 100, parágrafo 3º. A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública se o Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal. Então, aqui é o caso da pública condicionada da privada subsidiária da pública, correto? Sim. E lá no artigo 113 a gente vai falar da decadência. A decadência nos crimes de ação penal pública, ação penal privada, salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai de queixa de, ou de representação, né? Então, ação penal privada ou ação penal pública condicionada à sua representação, se não exerce dentro do prazo de 6 meses, contado do dia que veio a saber quem é o autor do crime. Ou, se for no caso da subsidiária da pública, do dia em que se esgota o prazo para o oferecimento da denúncia do Ministério Público. Então, vamos pensar o seguinte: ação penal pública condicionada à representação do ofendido. O cara cometeu um crime desse tipo de ação. E ele não entrou em contato, ele tem o conhecimento da autoria, mas não foi atrás. Ele tem o prazo de 6 meses para fazer essa representação. Depois esse direito ele vai decair, né, pela decadência. Ele vai deixar de ser punível pela demora do cara em oferecer a representação. Ô, No Matheus, caso, pode falar. aqui no 103, aqui no finalzinho, né? No caso do parágrafo 3º do artigo 100 deste Código,
do dia em que se esgota o prazo de oferecimento da denúncia. Aqui tá falando da decadência da vítima, né? Aqui tá falando o seguinte: se o Estado demorou para entrar com ação lá na incondicionada, pública incondicionada, essa ação ela pode passar a privada subsidiária da pública, correto? O prazo decadencial para o cara, né, o ofendido, fazer entrar com esse pedido aí, vai ser de quanto tempo, a partir de qual dia? 6 meses a partir 6 meses. do autor do crime. Sabe-se quem é o autor do Da crime? autoria. Não, da ação penal privada subsidiária da pública. Vai começar a Tá. contar de Não. qual dia? Já do dia em que seguinte que o promotor perdeu o prazo. Ou seja, no 6º dia ou no 16º dia. No dia em que se esgota o prazo para o oferecimento da denúncia. Isso. Né? Do promotor. Aí inicia, né, o prazo Então, decadencial para a vítima. o duro é a gente falar do promotor, porque não é só ele que pode entrar com esse tipo de ação, né? Gente, eu não entendi. Não, mas Estão falando, grava falando, isso. falando, não entendi nada. Você não entendeu? Que parte? Não. Vocês estão falando assim que vai ter decadência na ação penal pública. Primeiro, o que é decadência? Tipo, prescreveu, não é? Não, prescrição é uma coisa, decadência é outra. Não foi a única palavra que eu consegui achar pra. Eu não sei explicar o que é. Mas eu sei o que é. É a perda do direito. Do estado de. Não, Não é? o Estado não tem decadência. No do Estado não tem decadência, não. É a perda do direito do Ofendido querelante. de oferecer a queixa-crime. Tá. Mas vocês estão falando no caso de ação penal pública? Sim, porque se o Estado tem a incumbência, a obrigação de entrar com a ação pública incondicionada e não entra, essa ação ela passa a ser solidariamente de responsabilidade também do ofendido. Ou seja, ele pode entrar com uma ação penal privada subsidiária dessa pública que não foi atendida por causa de uma inércia do Estado em relação a esse crime. O que eu quero saber é o seguinte: depois dessa inércia, quanto tempo eu, ofendido, tenho para entrar com ação penal privada subsidiária da pública? 6 meses. 6 meses. A contar de qual dia? Da autoria Do do dia que o promotor perdeu o prazo da denúncia. Perdeu, assim, a regra do prazo, porque ele pode denunciar até prescrever o crime, então. Saquei. Eu não usaria só o promotor. Eu colocaria o Estado. Porque não é só em o geral. promotor. Não, tudo bem. Estado, todo mundo. Perfeito. Mas é isso mesmo, né? Thalita, ok? Beleza. Artigo 104. O direito de queixa não pode ser exercido quando o renunciado expressa ou tacitamente. Aqui está falando de qual tipo de ação? Privado. Privada. Então, se ele não, o direito de queixa não pode ser exercido quando o renunciado expressa ou tacitamente. Se o cara expressamente não tem a vontade, interesse de entrar com aquele tipo de ação, não vai poder entrar. Se ele também for implícito isso, tácito, se ele for jantar na cara do cara depois de ter sido vítima... Jantar na cara do cara. Eu falei, cara, na casa do cara. Desculpa, gente. Na noite em que ele foi vítima de um crime desse cara. É uma renúncia tácita, né, implícita. Então ele não vai poder entrar com essa ação. Parágrafo único. Importa renúncia tácita ao direito de queixa a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. Não implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização por dano causado pelo crime. Então vamos lá, num crime de dano, ele gera consequências penais e extrapenais, concorda? Sim. Se
o agente do crime vai lá, comete esse crime de dano, e aí ele tem uma consequência penal e uma civil, né, patrimonial. Se ele pagar a parte civil, vai ser uma. E o cara aceitar esse pagamento, vai ser uma renúncia tácita ao direito de queixa? Sim. Não. Ué, o Tá, Márcio Cunha falou assim que é possível quando você faz o acordo por causa do artigo, acho que 70 e não sei o que lá. E aí você mostra lá que fez o acordo no civil e aí pronto. Aí dá. Mas só que isso aí eu acho que é o caso do perdão, não sei, há outras coisas lá. Aí pode ser engano meu. Eu não tô lembrado disso não, mas aqui fala exatamente isso, ó. Não implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime. Ah, então ele pode ser, como É, posso dizer, em regra processado por penal isso. esquece tudo. E civil pode ser que ele ainda consiga. Só se eu tô Al- enganado, porque, ó, importa a renúncia tácita ao direito de queixa, a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. Então, se eu tenho uma renúncia tácita a entrar com a queixa, eu vou perder o direito de entrar, correto? A aceitação de indenização por danos causados pelo crime cabe, aí vai falar, não a implica, ou seja, não implica a renúncia tácita o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime. Pelo que eu entendo, se ele pagou ou não pagou, o direito de entrar com a queixa vai ser normal, vai ser mantido. Aí agora, perdão do ofendido, artigo 105. O perdão do ofendido, nos crimes em que somente se procede mediante queixa, obsta no prosseguimento da ação. O perdão do ofendido, nos crimes em que somente se procede mediante queixa, obsta ao prosseguimento da ação. Esse óbito tipo, vai extinguir, vai atrapalhar o procedimento da ação. É. O que você entende de obsta, ô Marco Antônio? Ah, tipo, eu entendi isso também. Entendi, tipo, o perdão do ofendido nos crimes em que somente se procede mediante queixa, ou seja, crimes de ação privada, óbito o prosseguimento da ação. Que Sim, cessa a ação, cessa o processo de seguir. ele não deixa o coisa seguir, né? O processo É, seguir. é. Porque se teve perdão, não tem lead. Então, É verdade. Vou só pegar o significado aqui pra gente ficar. Tranquilo. Obstar. Causar óbice ou opor obstáculo. Impedir o prosseguimento de algum ato ou fato. Entendi. Que É isso mesmo. impede. Que impede. É isso mesmo. Então, obsta ao prosseguimento da ação. Então, chega. acertou. Acertou, miserável. Artigo 106. O perdão, no processo ou fora dele, expresso ou tácito. Inciso 1. Se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita. Então, Princípio da indivisibilidade. exatamente. Se eu entrar com perdão contra um dos agentes e for um crime de concurso de pessoas, o perdão vai se estender aos outros. Inciso 2. Se Ou nem. concedido, Calma, vai se estender aos outros? Ah, sim, sim. Você está sim, entendendo. se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos outros. Ou seja, se um aceitar, não quer dizer que Não, todos vão aceitar. se um oferecer. Se eu tiver mais de uma vítima e uma vítima escolhe perdoar, a outra vai ter direito de Ah, continuar na sim. ação? Não, Vai. indiferente. Vai, não, tipo assim, não no sentido de é indiferente. Então, as outras é as outras. Perfeito. Pode seguir o que quiser. Da mesma Exatamente. lógica o do réu, né? Tipo, seria tem três. Se um aceitou o perdão,
beleza, acessa o processo para ele, mas se os outros não aceitar, continua o processo para os outros. Continua o processo, exatamente. Então, o primeiro inciso vai falar sobre a multiplicidade de ofensores e o inciso 2 vai falar da multiplicidade de ofendidos. E o inciso 3, se o querelado o recusa, não produz efeito. É aquilo que você acabou de falar. Parágrafo 1º. Perdão tácito é o que resulta da prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação. Parágrafo 2º. Não é admissível o perdão depois que passa em julgado a sentença condenatória. Então, o perdão do ofendido é só até ter a sentença condenatória. Depois que teve sentença condenatória, ele não pode perdoar o ofensor. Talvez o Estado dê uma amenizada ali para ele com sursis penal, mas aí já não é mais. Bom, a gente terminou aí o título 7 da ação penal. Agora vamos para o material e aí a gente vai seguindo o material agora. Aula 2. Aula 2? Aula 2, não é? Aula 4, não é? Que começa. Ação penal? Disponibilidade. Ah, não, ação penal? Ah, não. Achei que você já estava indo para. Porque aqui tem mais coisas do que da lei, né? Aqui já vai entrar com a doutrina. É verdade. Aula 2 mesmo? Aula 2. Ação penal. A pretensão punitiva nasce com a prática de uma infração penal. Ou seja, no momento do crime é que gera, né, para o Estado o jus puniendi, o direito de aquela infração. Ação penal, qual que é o conceito? É o direito subjetivo público de pedir, exigir ao Estado juiz a aplicação do direito penal objetivo. Inclusive se for de ação penal privada, porque quem pune é o Estado, né? Então você exige, você não vai punir por si só. Só que a diferença é que nas ações penal pública o Estado tem obrigação, mas em tese aqui, assim, em abstrato, é a mesma coisa, né? Para os dois. Perfeitamente. Então aqui os artigos são esses, do 100 ao 106, que a gente acabou de ler. Condições da ação penal. São 4 condições. A primeira, possibilidade jurídica do pedido. A segunda, legitimidade ad causam, que é legitimidade ativa e legitimidade passiva. Terceira, interesse de agir. E quarta, justa causa. Possibilidade jurídica do pedido. Gabi, o que você entende por isso? Que o fato deve ser típico, deve estar previsto em lei. Perfeito. Então, se o fato não for típico, não vai poder ter ação penal. É isso que ele está querendo dizer. Segundo, legitimidade ad causa. É legitimidade para poder estar na causa, né? Estar na ação. Quem tem legitimidade ad causa? São 2 tipos de agentes. O sujeito passivo e o sujeito ativo. O sujeito passivo, como é que ele é chamado? Eu. Tá, vamos usar os nomes técnicos lá. Tem 2 tipos, então. Na ação penal pública, isso, na privada. Requerido. É requerido? Você falou dos ativos, Requerente. né? Requerente. É. Isso. Requerente e querelante. São os ativos, quem tem legitimidade ativa. E quem tem legitimidade passiva? O Estado? Não, quem é o réu na ação penal pública? Você está perdendo o nome técnico? É o requerido. Uhum. Quem tem legitimidade passiva na ação penal privada? O requerente. Querelande. Querelado. Matheus, para de complicar. Não! Por favor. Não. Na ação penal, legitimidade ad causa. Quem tem legitimidade? Sujeito ativo e sujeito passivo. Sujeito ativo, ação penal pública. Requerente. Sujeito ativo, ação penal privada. Querelante. Na ação penal privada, na legitimidade passiva, eu tenho
o querelado. E na ação penal pública, como legitimidade passiva, eu tenho o requerido. Beleza. Eu só anotei assim, o MP não pode propor ação penal privada. Eu já entendo tudo, já. Só isso, eu já entendo tudo. Então tá bom. Interesse de agir. Interesse de agir, ele é dividido em três coisas: utilidade, necessidade e adequação. Utilidade, porque a ação penal tem que ser útil para punir aquele crime cometido. Necessidade, a ação penal ela tem que ser necessária para que aquele crime seja punível. E ela tem que ser adequada, né, usando aí os parâmetros da lei para não exagerar e não fazer de menos, né? Tem que ser uma ação penal útil, necessária e adequada. E o quarto é a justa causa. Justa causa, ela está sendo referente a aquilo que eu coloco na queixa ou na denúncia. Ou seja, é o lastro mínimo de prova e de autoria daquele crime. Para O eu que é a rima mesmo? arrimo sustento. Então vamos ler a frase inteira aí. É o lastro mínimo de prova capaz de fornecer arrimo à pretensão acusatória. Então, é o mínimo de prova que eu tenho para poder dar sustento à pretensão acusatória, à vontade de entrar com a ação. Uma vez que a simples instauração do processo penal atinge o status dignitatis do imputado. Então, por que é importante eu ter o lastro mínimo de prova para propor a ação penal? Coisa séria. Porque é uma coisa séria, exatamente. Se você não tiver a identificação exata de quem é o autor, você pode punir alguém que é inocente. Se você não tiver o objeto material daquele crime, ou seja, a prova mesmo, o objeto daquele crime, você também não vai poder ter certeza se aquele cara que você viu fazendo fez alguma coisa, porque não tem resultado. E como é que você Senão vai vira várzea, juntar né? se não vira mais? Exatamente. O cara lá me caluniou. Cadê a prova? Né? Complicado. Isso deixa essa calúnia aí pra Beleza. frente. Então, possibilidade jurídica do pedido, tipificado em lei. Legitimidade de causa, legitimidade ativa, legitimidade passiva. Ativa, requerante e querelante. Legitimidade passiva, requerido e querelado. Interesse de agir. A ação penal tem que ser útil, necessária e adequada. E justa causa é o lastro mínimo de prova, capaz de dar sustento à pretensão acusatória. Né? Eu tenho que pedir com identificação do agente e reconhecimento da autoria e do objeto material, resultado. Certo? Vamos para frente. Ação penal pública. A denúncia oferecida pelo Ministério Público. Procedimento judicialiforme. O que você anotou aí, Marco, nesse procedimento judicialiforme? Ele mandou pesquisar, né, esse daqui. E pelo que eu lembro, assim, eu nem escrevi, porque era um bagulho bem de boa. Era um aval, tipo um aval que o Poder Judiciário dava pro delegado poder fazer ter uma decisão lá, sabe? E aí, tipo, eu vi que não é adotado pelo Brasil, não tem isso no Brasil. Prisão em flagrante. Porque, por exemplo, na doutrina fala o seguinte: se eu tenho um crime de ação penal pública, quem tem a incumbência, a responsabilidade de entrar com a ação? Ministério O Público. Estado, o Ministério Público, e ele vai oferecer o quê? Denúncia. Denúncia. Opa. Nessa denúncia, nessa denúncia a gente tem que ter o quê? Possibilidade Possibilidade jurídica. legitimidade de causa, interesse de agir Interesse e justa passivo, causa. justa causa. Nessa,
nessas condições que tem que cumprir, o crime já aconteceu. Mas vamos supor que um crime ele seja pego em flagrante, ou o delegado mande a polícia lá porque ele tem já a autoria de quem está fazendo e o resultado, ele só está mandando ir lá. No caso, não chamaria denúncia, se chamaria procedimento judicialiforme. Aí o conceito é esse aqui, ó, é a possibilidade de ação penal nas contravenções. Aí é bom deixar bem claro, não é nos crimes propriamente ditos, são nas infrações penais de contravenções. Contra... Com um auto de prisão em flagrante, ou seja, se a autoridade estiver vendo a ação, né, crime, ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial. Então, se eu tivesse a prisão em flagrante ou uma incumbência do delegado para ir fazer essa prisão, eu não teria uma denúncia, eu teria um procedimento judicialiforme. Mas, igual o Marco falou, isso não acredito, eu acho que eu vi isso também, que não é aceito no Brasil. Não, eu tenho certeza. Não é aceito no Brasil. Não é mesmo, né? Não. Mas o Porque conceito é. até é meio fácil de ver isso, porque pensa, se tivesse isso, ia contrariar todo o sistema de ação penal e etc. Por quê? Ué, todos os artigos aqui que a gente leu, por exemplo, aqui iam estar diferentes, se fosse assim. Iam estar todos constando aqui a possibilidade também disso. Da portaria, e etc, etc. É, tem razão. Mas eu acho que não ia ser tão confuso, porque ia ser só na ação pública, né? Porque seria referente à denúncia. No lugar da denúncia se aplicaria a Gente, para de brisar, pelo amor de Deus. Mano, eu e o Matheus tem que estudar sozinho, porque, Vocês vixe, param nós de viaja. brisar. princípios Nossa, porque senão a gente não orientadores. segue a matéria e vai ficar patinando. Princípios orientadores Deixa nós brisar, né? da ação penal pública. A gente tem 6 princípios. O primeiro dele é obrigatoriedade. Marco, o que significa esse princípio? Obrigatoriedade é dever funcional, dever de agir. Ponto. Então, se o Estado tem conhecimento da autoria do crime, ele é obrigado a entrar com a ação penal pública. Segundo, indisponibilidade ou indesistibilidade. Isso. Significa que, O Ministério Público não pode desistir da ação. beleza. Terceiro, oficialidade. O que significa? Tem que ser o titular da ação. Quem que é o titular No da ação? caso, o Ministério Público. E ele é um órgão o quê? Público. Oficial. Então, se ele é oficial, segue o princípio da oficiosidade. Oficialidade, perdão. Porque ele é oficial. Agora, oficiosidade. O que significa isso? Pode falar? Pode, mano. Tô esperando. É tipo autoridade policial, o MP, né? Tipo, em regra geral, quando eles tomam conhecimento da infração penal, eles têm que agir imediatamente. Agir Sem de ofício. aguardar provocação, sem. Mas isso é em relação, tá certo, é em relação ao oferecimento da ação. Durante o processo da ação penal pública, também segue esse princípio da oficiosidade. Por quê? Mas a gente já não tá falando da pública? É. Sim, mas você falou referente ao início da ação, né? Ah, Ao tá. conhecimento, ele é obrigado a entrar com a ação. Mas e durante o processo? O que esse princípio determina? Que as partes não precisam demonstrar interesse. Que é ofício, né? Vai ser de ofício do Estado de entrar com a ação. Independente de provocação, ele tem que agir. Sim. É isso. Indivisibilidade. Calma. Ação penal pública é É o que eu indivisível. falei lá. Por quê? Aquele que eu falei. Se você for, por exemplo, dar o perdão pra uns, tem que dar pra todos.
É o exemplo. Então, tipo, não tem como você dividir réus, dividir. Isso é um dos exemplos. Só que tem divergência, né? Tá até escrito Exato. no material. São quantas posições? Aí eu não sei. É São 2 ou 3 3? posições. 3 posições. Vamos lá no artigo 48. Você pode ler aí, Gabi? De processo penal, né? De penal, eu acho. Não, processo penal, isso mesmo. Nossa, até eu achei esse negócio aqui. 48. 48. Pode ir? Sim? A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará o processo de todos e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. O que ele tá falando aqui? Que a A queixa. Pode falar. Pode falar. Por favor. Não, fala aí que você fala mais claro. Que Não, não. que se você acusa uma pessoa quanto à autoria do Isso. crime, se Todos teve devem- mais pessoas, você tem que acusar todas. Você é E não obrigado. só Porque uma. senão É. terá extinção do processo, né? Beleza. Essa é a primeira posição. O Ministério Público não pode aditar a denúncia. Por quê? Porque se ele tem a ação lá, ele foi entrou com a ação pública e depois ele descobriu que tem mais autores. Ele pode aditar essa queixa? Não, não pode, por causa do princípio da indivisibilidade. Agora lê o artigo 46, parágrafo 2º. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contando a data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, no caso que é de 15 dias, né? Isso. Se houver devolução do inquérito, a autoria policial contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. Parágrafo 2º. E o primeiro? Segundo. Vai direto. Se eu quiser. Tá. O prazo para aditamento da queixa será de 3 dias, contando da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos. E se este não se pronunciar dentro do tríodo, estender-se-á que não se tem que aditar, prosseguindo-se nos demais termos do processo. Então, beleza. Tem lá a queixa. Ofereci a queixa, o Ministério Público recebeu. Ele pode aditar essa queixa para incluir mais autores? A regra, a primeira posição, é que não poderá. Por quê? Porque a ação penal ela é indivisível. Se você não entrou com a ação contra um, você não entra com a ação contra nenhum. Porém, aqui ele está falando do recebimento da queixa, o Ministério Público ele tem 3 dias para poder aditar. Ou seja, a segunda posição é exatamente isso. Eles pegam esse fundamento e falam assim, não, o Ministério Público pode aditar sim, se for dentro dos 3 dias do recebimento da queixa. Tá. Essa é a segunda posição. A terceira posição, lê o artigo 49 agora. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá. Beleza. Aí essa é a terceira posição, porque ele vai incrementar a primeira posição. A primeira é qual? O Ministério Público não pode editar a queixa. O artigo 49 vai falar o seguinte: além de não poder editar, a renúncia do direito de entrar com ação contra um se estende a todos. E se você não entrou contra os outros, a que você entrou vai ter que ser extinta. Entendeu? Primeira aquilo que a gente posição. falou. Exatamente, a gente conversou sobre isso naquela sexta-feira, na biblioteca. Primeira posição, ele não pode aditar a queixa-crime. Segunda posição, ele pode aditar sendo dos 3 dias seguintes ao recebimento da denúncia. E a terceira posição, além de não poder aceitar, não poder aditar a queixa, ele ainda vai ter que excluir esse processo por causa do princípio da indivisibilidade. Se você não entra contra os outros,
também não pode entrar contra esse que você entrou. 3 posições. E da intranscendência, o que quer dizer? Calma, eu tô escrevendo aqui. Vai aí, Marco. Que a pena, né, ou tudo aquilo que exerce pelo processo, onde ele se encontra como réu, como acusado, ele não pode responder, tipo, outra pessoa não pode responder por ele aquilo. Da mesma forma, a pena não passa para outra pessoa, por ele e etc. Perfeitamente. É isso aí. Então, como que eu posso pôr isso? A legitimidade passiva não passa da pessoa do agente. Gostei, Matheus. Resumiu mais que eu. Adoro. Tá, pronto. Então, 6 princípios. Primeiro, obrigatoriedade. O Ministério Público, o Estado, ao ter conhecimento do crime, é obrigado a entrar com a denúncia. Ele também é Indesistível. indisponível. Uma vez iniciada a ação Gostei. pública, ela não pode ser, ele não Usar na pode prova. desistir da ação. Terceiro princípio, oficialidade. E o Princípio da Ministério Público, indesestibilidade. Mas na doutrina tá assim, você acredita? Uai, eu falei indesistível, vocês riram, não tô entendendo. Não, é assim mesmo. É porque eu achei que você tinha criado essa palavra. Não, é real oficial. Ô, louco, hein? Que moral. Tá. Oficialidade, vai. Oficialidade, porque o Ministério Público é o órgão oficial. Oficiosidade, porque o Estado ele tem a obrigação de agir de ofício nessa ação, seja para dar início a ela, seja no decorrer do processo, sem precisar de provocação das partes. Indivisibilidade, a gente tem uma divergência, são 3 posições. A primeira, referente ao artigo 48, o Ministério Público não pode aditar a queixa-crime. Segunda posição, artigo 46, parágrafo 2º. O Ministério pode editar sim a queixa-crime, se for no prazo de 3 dias após o recebimento da denúncia. Mas aqui um ponto interessante. Aqui ele fala de 3 dias para oferecimento de denúncia. É isso mesmo. Depois a gente vai usar isso na ação privada. E aí a gente vai usar como referência. Estava confundindo. E a terceira posição, além de não poder aditar essa queixa para incluir os demais coautores, essa ação ela tem que ser extinta. Agora, ação penal pública. Faltou da intranscendência. Intranscendência. Então, a legitimidade passiva não passa da pessoa do agente. Ok, isso. Ação penal pública condicionada. Está na regra. Essa é a regra. Está no artigo 100. Ação penal pública condicionada. Essa é a exceção. Ação está no artigo 100, parágrafo 1º. Ação penal pública condicionada a gente tem de 2 tipos. Tem ação penal pública condicionada à representação do ofendido e a requisição do ministro da Justiça. Essa representação ela é entendida como condição de procedibilidade. Me explica esse conceito, Marco. Você tem como experimentar de novo? Condição de procedibilidade. O que é uma condição de procedibilidade? A ação penal, né? E a ação do Estado na ação penal vai precisar de uma condição, vai precisar de um condicionamento para poder iniciar a ação penal. Sem essa condição, se essa condição não for atendida, não tem como iniciar a ação penal. Perfeito. Então, já que a ação penal é condicionada à representação do ofendido e à requisição do ministro da Justiça, se eu tenho esses crimes, mas não tenho a representação ou a requisição, não pode ter ação. Por isso que é condição de procedibilidade. Por quê? Porque se não tem representação, não tem como continuar os procedimentos. Então, tipo, essa condição é um dos procedimentos para poder iniciar. Condição de procedibilidade. Vamos lá. Legitimados.
o ofendido, representante legal, curador especial ou CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, em caso de morte. E o companheiro da união estável? Você pesquisou, Gabi? Não! Eu não Tá no, consegui achar na doutrina. tá na doutrina, eu achei. Você achou? E aí? Ele se estende sim. Então, Também? ele se fundamenta no seguinte. Posso Já falar? É, pode falar. pode falar, mano, pode falar. Não, é porque eu pesquisei, aí eu Pode respondi, falar. Então, por favor. respondi assim, sim, pela interpretação extensiva do juiz no artigo 3º do Código de Processo Penal, pode-se dizer que o juiz pode nomear companheiro como legítimo. O artigo 24 do Código de Processo Penal vai dizer, nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do MP, mas dependerá quando a lei o exigir. Beleza. Da requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Portanto, o juiz pode interpretar e nomear o companheiro como legítimo. Meu Deus! Perfeito. É exatamente Ele isso. pode Nossa, entender é que a pessoa tem qualidade para representar, então aí entra no artigo. Antes não poderia. Na união estável não poderia dar essa condição. Me Mas manda essa hoje em resposta dia. aí, por favor. Depois você manda aí no grupo. O quê? Essa Essa sua resposta. resposta. Ah, tá. Devido à evolução social, né, e a abertura que se deu ao considerar companheiro tão equiparado, né, com o cônjuge no matrimônio, no casamento, se deu essa abertura e esse acolhimento dessa interpretação. Então, o companheiro de união estável se equipara ao cônjuge na representação do ofendido no caso de morte em ação penal pública condicionada à representação do ofendido. A forma. Tem uma forma especial? Não. Não. Ou seja, Papel de pão. se não tem uma forma especial, como é que vai dar início à ação penal pública condicionada à representação? De qualquer forma. De qualquer forma, que dê para identificar o quê? O interesse é, o interesse do agente lá de convocar o Estado e as provas necessárias que vai ser, tipo, servir de base para a ação penal. Se você tiver, mesmo que for aos gritos, e conseguir identificar e representar que o seu ofensor foi aquele e ele fez determinada coisa, isso já vale como representação. Ela não tem uma forma específica, é livre. Destinatário, para quem que a gente manda a denúncia? Pra quem que a gente vai fazer essa denúncia? Essa Qualquer lugar, né? representação? Isso. Qualquer lugar? Até na padaria? Delegado, Não, MP ou qualquer lugar juiz. eu digo. Isso, Qualquer qualquer lugar lugar. onde se faz a Geralmente representação. é na delegacia, mas pode ir no MP ou no juiz. É isso aí. MP, juiz. O prazo, artigo 103. O que ele fala no 103 aí? Decadência. O prazo é de 6 meses a partir da autoria do crime. Do conhecimento da autoria. Isso. Ou, se no caso da ação penal privada subsidiária da pública, a partir de quando? De quando o Estado perde o prazo para denúncia. Exatamente. Perfeito. Retratação, artigo 102. Eu queria achar um termo para falar melhor, porque, por exemplo, perde o prazo para denúncia. Aí parece que perdeu de vez o Estado, mas não perdeu de vez. Eu não consegui até hoje achar um termo que seria mais apropriado para falar que. Acho que ele não perde o prazo, né? Acho que quando passa o prazo, né, dá-se essa abertura, né, dá esse direito ao. A gente tem aqui, ó, ação penal, o crime de ação penal pública incondicionada. E aí, esse prazo ele vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Só o Estado pode entrar com a ação. Passou o prazo de 6 meses,
essa direito de ação, ela passa a ser subsidiária. Então a gente tem o ofendido com o Estado podendo entrar com a ação Não, ao mesmo tempo. entendi. Isso eu Depois, entendi, eu só queria achar tá, um a termo pessoa mesmo, mais continua. apropriado O termo para quê? pra fazer esse pulo aí, porque eu tô falando que, igual, eu falei que a partir de quando o Estado perde, né, o prazo da denúncia, mas é quando perde o prazo em regra, então vamos dizer assim, o prazo da regra, que é 5 dias se estiver preso, 15 dias se estiver solto. Acho que esse seria o termo apropriado. O prazo em regra. Tô certo? Não, me ajuda. Enfim, foda-se, segue a matéria. Eu acho que tá certo. É uma coisa idiota, vai. Segue a Peraí, matéria. travou o Matheus aqui. Travou mesmo. Matheus. Uhul. Dá Será... outra figurinha. Dá mesmo. Será que é a internet? Não sei. Eu interrompi a matéria de uma forma tão bosta que até travou. E agora? Aí, ó. Deixa eu ver se ele mandou. Ele não falou nada. O que será que ele tá arrumando? Doidinho. Será que ele pausou? Aí, voltou. Tá pronto. Oh. Aí. O computador travou aqui, peraí. Ixi. Mas pode continuando aí. Na hora que eu terminar, eu volto, tá? Pode continuando aí, por favor. Tá. Tá.